Está em análise no Supremo Tribunal Federal uma peça jurídica sobre violações de direitos quilombolas, como falta de assistência médica e soberania alimentar e o acesso a materiais preventivos contra a Covid. O documento foi uma construção coletiva que reuniu advogadas e advogados quilombolas e de diferentes organizações de direitos humanos e entidades da sociedade civil. A gente vai falar sobre esse assunto com a Maíra de Souza Moreira, ela que é doutoranda em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro e assessora jurídica da Organização Terra de Direitos e do Coletivo de Assessoria Jurídica da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Olá, Maíra, bom dia. Bom dia, Marilu. E vamos falar também com o Calixto de Souza Santos, que é agricultor quilombola na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Olá, Calixto, bom dia. Bom dia. Bom, vamos começar aqui pela Maíra, viu, Calixto? Maíra, como é que foi esse trabalho coletivo jurídico, né? Quantos quilombos estão em risco no país? Quais os fatores que levaram a essa situação? Essa construção coletiva, ela foi uma demanda da própria Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, da CONAC, que vem, desde o início da pandemia, fazendo um levantamento, né, dos quilombos que estão sendo afetados, como estão sendo afetados, e mesmo uma tentativa de reunião dos dados de pessoas quilombolas afetadas pela pandemia, tanto de casos monitorados, quanto de óbitos, né, por conta da Covid-19, e mesmo de casos confirmados. Então, a CONAC, ela vinha solitariamente, pensando na omissão estatal, fazendo esse levantamento. E diante da omissão estatal, né, ela entende que esse levantamento, mesmo que corajoso feito, né, essa tentativa de monitoramento, que é uma tentativa corajosa, ela não é suficiente diante do que é dever do Estado. Né? E diante do que é dever do Estado, a gente constata, né, e a CONAC constatou, uma grande omissão em relação a esse monitoramento e a previsão de medidas de combate, de enfrentamento da pandemia nos quilombos. Inclusive, né, para que o governo e para que o Estado se programe, inclusive, para contribuir com as comunidades quilombolas no enfrentamento dos efeitos da pandemia, né? Não só esses efeitos mais imediatos, mas também os efeitos de médio e longo prazo que a pandemia vai deixar nesses quilombos e nessas áreas, principalmente rurais. Tá, vou falar agora com o Calixto. Calixto, o Brasil vive aí uma onda de queimadas criminosas em vários biomas, não houve programas de prevenção por parte do governo federal, e a gente sabe que são as comunidades tradicionais, entre elas os quilombolas, né, as responsáveis pela produção de alimentos que conservam a sociobiodiversidade dos biomas brasileiros. Você é agricultor aí na Chapada dos Veadeiros, aí em Goiás. Qual que é a situação aí? Eu quero saber primeiro o que você produz e quais são as suas dificuldades nesse momento, Calixto. Olha, é o seguinte, eu produzo arroz para o meu consumo e às vezes sobra alguma coisa para me vender, produzo feijão, produzo milho e mandioca. E sobre o fogo é o seguinte, o fogo aqui já tem dado muito prejuízo na vegetação do cerrado, que a gente sempre vive do cerrado também, que a gente pega muita fruta no cerrado para sobreviver. E é isso. Entendi. E aí você está com qual dificuldade agora, né? Qual que você está conseguindo, enfim, vender seus produtos? Você produz para a sua subsistência, não é isso? Mas você tenta vender alguma coisa? Como é que é, Calixto? Olha, a produção de venda para a gente com essa epidemia ficou muito ruim e a gente está vendendo muito pouquinho as coisas que a gente tem. Que nem o óleo de coco, a gente tem bastante, a gente tem as coisas que a gente pega no cerrado, e tem da roça também farinha. Que era, a gente vendia em Brasília, quase todas as feiras grandes que tinha em Brasília, a gente ia, Alto Paraíso de Goiás, e mesmo aqui em Cavalcante, mandava para Brasília, para o Rio de Janeiro, tudo eu mando coisa, exporto coisa.
Então, com esse negócio dessa epidemia, ficou tudo ruim. Até para a gente vir na cidade, você está vendo eu aqui de luva na Sim. boca, porque não estou podendo ficar num local que a gente sem luva, né? Sem Entendi. máscara. Então, para nós ficou muito ruim, entendeu? Essa epidemia, inclusive já pegou um filho meu agora há pouco tempo, quase mata em Brasília, né? Nossa. E a gente fica tudo assustado, com medo. A gente não está podendo trabalhar e vivendo, estamos vivendo, né? É isso. Entendi. Quer dizer, está muita dificuldade, né? Quer dizer, falta alimento também para vocês, falta dinheiro, o acesso, né, ao álcool, sabão, esses itens de higiene também é difícil, Calixto. Difícil. Falta dinheiro, porque a gente hoje não vive sem dinheiro, você sabe, né? Tem muita Sim. coisa. E quando a gente estava solto aí, que vamos supor, a gente hoje está preso. Quando a gente estava solto, a gente ganhava qualquer tiquezinho de dinheiro a mais que dava para pagar as contas e sobrar para a gente resolver os problemas de casa. E hoje, o dinheiro que a gente está fazendo está mal e mal para pagar as compras, com o mesmo regrado, né? Porque não tem para onde vai. Às vezes no correr do mês eu vendi aí R$ 2.000 de trem, hoje eu estou vendendo 1.000, no máximo, 1.500 no máximo. Aí eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar minhas coisas para pilhar, né? E aí acaba que o dinheiro a gente não tinha aquela quantidade que a gente tinha atrás, que a gente trabalhava em Terra Livre, a gente ia para Brasília, eu sou guia de turismo, o turismo acabou, que é uma parte que eu vivia também, eu vivia da roça do turismo, vendendo minhas coisas aí, e a gente arrecadava um dinheirinho. E hoje em dia não tem. A gente não está passando fome, né? Mas não está tendo essa liberdade que a gente tinha. Exato. Agora, Maíra, a situação dos quilombolas, ela já estava difícil antes mesmo da pandemia. Os cortes no orçamento já eram frequentes, não é isso, Maíra? Exato. A gente tem um substancial corte no orçamento que encontrou, né, em 2018, 2019 e agora em 2020 o seu auge, né? Nós temos um corte de 90% do orçamento para a política quilombola, para a política de regularização de territórios quilombolas, que significa, né, a titulação efetiva dos quilombos. É um corte de 90% em 2020. Né? Esse corte veio paulatinamente afetando as comunidades quilombolas, e a situação de acesso a políticas públicas, né, fica extremamente precarizada quando a gente se vê diante de uma insegurança territorial. Né? Quanto mais quilombos não titulados, são mais quilombos que não acessam de forma plena políticas públicas de todos os setores, seja de educação, saúde, mobilidade, né? Porque um território que não está titulado, ele limita extremamente essa comunidade nas suas potencialidades de reivindicação por direitos, por acesso a políticas públicas. A gente tem hoje no Brasil cerca de 5.972 localidades quilombolas identificadas pelo IBGE, assim como a CONAC contabiliza cerca de 6.300 comunidades quilombolas por todo o país. Então, a gente fala a gente está falando, em termos de estatísticas, de mais de 5.000 comunidades quilombolas por todo o Brasil, algumas das quais ainda por conhecer. Né? Então, a gente tem uma grave situação em que 75% desses quilombos, né, enfrentam uma situação de extrema pobreza e falta de acesso a políticas públicas básicas, como política de saneamento. Isso é uma situação estrutural que vem afetando os quilombos, fruto de um racismo histórico no país, mas também fruto de uma política atual e bastante efetiva de desmonte da política quilombola, que tornou essas comunidades hipervulneráveis no período de pandemia. Né? É uma ação deliberada e organizada do governo federal, infelizmente, né, no sentido de precarizar a vida dessas comunidades, né, num contexto tão adverso como o que a gente tem vivido. Exato, e aqueles programas de incentivo, né, à agricultura familiar foram praticamente banidos, né? Isso prejudica ainda mais, né, Maíra?
Exatamente. A gente tem esses programas sequer aparecem hoje no plano plurianual, né, de 2020 e 2023. A gente tem um apagamento dessas políticas que garantem segurança e soberania alimentar para essas comunidades. A gente tem um apagamento dessas políticas, né, no âmbito do Estado brasileiro hoje, né? Essa situação ela é muito grave. A gente percebe, né, hoje na política, por exemplo, de regularização de territórios quilombolas, que só 5% dessas comunidades são efetivamente tituladas, e mesmo assim, né, titulações que, em boa parte, não foram protagonizadas principalmente pelo governo federal, foram titulações também feitas por estados. Então, a gente tem uma situação hoje de grande negligência e omissão do Estado brasileiro para com essas comunidades. Agora, Calixto, vou aproveitar a sua presença aqui e falar da importância dos quilombolas no Brasil. Eu quero que você conte um pouco a sua história, a história da sua família, dessa ligação com a terra. Como é que é isso, Calixto? Vamos falar um pouco sobre a importância dos quilombos, né? Olha, é o seguinte, o quilombo, até onde eu sei, nós aqui é conhecido como Calunga. O quilombo do Vão de Alma é aqui no município de Cavalcante. É o seguinte, a minha descendência que viemos do meu teterevô para cá foi nascido tudo dentro desse quilombo, né? E o povo fala que nós como é que é? Descendência de escravo. Nós não somos descendência de escravo, nós somos descendência de quem foi escravizado, né? Que nós hoje nós ainda continua ainda sendo escravizado, mas não daquela forma, né? Que era antigamente. Então, a sabedoria que a gente tem, a gente vem passando de pai para filho, de filho para pai, e até hoje eu estou aqui dessa idade, já tenho meus filhos, já tenho meus netinhos também, e a gente está sobrevivendo. Na minha casa ainda a gente não planta nada com adubo. A gente planta tudo sem adubo. Na minha casa não tem nem um pedaço de terra gradeado. A gente roça, capina, derruba no machado, queima, um fogo que a gente queima também. Eu nunca botei um fogo para sair estragando as plantas, o cerrado, nem deu tempo de eu pequeno. E valeu agora que eu aproveito muito o cerrado, né? Eu convivo uma parte minha do cerrado. Então é isso. Nós somos criados lá, nascemos e criamos dentro do cerrado e nós gostamos. Eu gosto da minha terra amada. É uma terra que ela não é uma terra forte, mas ela dá arroz, feijão de corda, dá milho e dá mandioca. Manchicho, quiabo, essas coisas, jiló, isso tudo dá. Ela não é boa para feijão, esse feijão de arrancador, que esse feijão que planta na lavoura aí, que é carioquinha, mas os outros feijão dá. E eu amo a minha terra, né? Eu convivo de minhas frutas, né? Que de primeira a gente, no meu tempo de menino, tinha mais fruta que hoje, menos fogo, né? E a gente não sabia aproveitar a fruta, a gente só comia lá no mato e levava para lá, né? Hoje a gente tem muito, a gente tem caju, a gente tem mangaba, a gente tem muitas frutas no cerrado que dá da gente viver. Então eu fico com dó quando eu vejo fogo queimando. Já sofri pagando fogo muitas vezes, e até hoje, né? Estou com 52 anos de idade, mas se pintar um fogo na minha área que tiver o equipamento, eu estou pronto para enfrentar, né? Porque eu sei que o cerrado é vida. Às vezes a pessoa não dá fé no cerrado, mas o cerrado é vida. Aqui no município de Cavalcante entrou aqui uma desmatação aqui para plantar soja. O que é que a soja traz no Brasil para a gente? Dinheiro no bolso dos ricos. A soja não traz nada para o alimento para o pobre que nem eu. Tirou muitas coisas. Hoje você vai lá, está lá o peladão. Não tem nenhum pé de árvore. Né? Então eu sou a favor. Então é isso. Calixto, você passa toda essa sabedoria sua aí para os seus filhos, enfim, eles valorizam. E eu queria saber também se vocês sofrem algum tipo de racismo, Calixto. Olha, a gente sofria. Hoje eles não estão praticando mais o racismo da gente, né? Com a coisa da justiça que hoje a gente ganhou um poder,
E eu, tempo de eu menino, eu tinha uns 16 anos, moleque, e eu vim aqui para Cavalcante, que é onde eu tô, tinha uns meninos que hoje é meus colegas, tudo é meus amigos, né? Já tá tudo homem, que nem da minha idade, né? Aí eles ficavam me chateando. Calungueiro safado, calungueiro, que vem fazer na rua, calungueiro é na roça, né? Mas hoje ninguém faz isso mais. Porque sabe que a gente ainda tem um pouco de conceituação, assim, porque tem lugar que a gente não sabe ler, a gente não sabe escrever, né? Então tem muitas pessoas que querem, por conta da sabedoria deles, eles querem passar por cima da gente, né? Mas eu fiz curso de guia, eu já vi cara formado de chegar e me procurar. Como é que chama a árvore? Tem uns guias regional, já chegou a ponto de vir aqui, meus amigos, de me procurar que árvore é essa, que planta é essa. Então, o estudo nasceu para algumas coisas, mas não foi para tudo, não, né? Porque no Cerrado eu sei cortar uma árvore que dá água para mim beber, eu sei pegar uma raiz para dor de cabeça, e eu sei pegar uma raiz se eu tiver com a barriga doendo, né? E tem muitos que têm o estudo e não sabem, né? Porque ele foi criado na cidade. Na cidade não tem nada. Aqui é um lote, você está vendo aqui, ó. É um lote, estou aqui na casa da minha mãe. Então, dois pezinhos de mandioca aqui, ó. Não tem mais nada, né? Um pezinho de mamão que tem desse lado aqui também. Não tem mais nada, não tem planta nenhuma, não cabe, não tem como plantar. Não tem como nem plantar remédio. Então, quem é criado na cidade é ter a leitura, né? Mas joga no cerrado, que nem aquela história que o povo faz, o largados e pelado. Se colocar umas pessoas no largados e pelado lá no mato, ele não sabe procurar uma fruta para ele comer, ele não sabe arrancar uma raiz, ele não sabe sobreviver lá no cerrado, né? E nós aqui sabemos conviver no cerrado. Então, por isso eu adoro muito o cerrado, adoro muito minha família, meus antepassados. Minha mãe está com 73 anos, né? Gosto muito da minha mãezinha. Sempre eu procuro ela como era, que foi a criação dela, como é que hoje ela assim, que ela hoje tem hora que ela senta e chora vendo essas coisas que não tinha, que ela via falar que ia acontecer dentro dela menina e está acontecendo, que ela está enxergando, né? E no mais é isso. É muito triste, né? Muito triste. E Maíra, você acredita que seria importante também, nesse momento, né, de pandemia, um plano nacional de enfrentamento, né, de enfrentamento da pandemia nessas comunidades quilombolas, né? Com certeza. É muito fundamental que haja um plano de enfrentamento, principalmente para que haja também uma ação do Estado, né, responsável com essas comunidades quilombolas, uma ação responsável com os efeitos da pandemia, com a situação da política pública também, né, em que haja participação também dessas comunidades na consolidação de soluções, né, para os efeitos que a pandemia vai deixar e vem também produzindo nessas comunidades. A gente sabe que, por exemplo, o artigo 6º da Convenção 69 garante a participação, né, garante a consulta livre, prévia e informada das comunidades quilombolas para todos os processos que lhes afetem. Então, isso significa também elas participarem da construção desse plano de enfrentamento da Covid nos territórios, né? Quem melhor que o próprio Calixto, que as próprias comunidades quilombolas, que a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, para dizerem efetivamente o que vem acontecendo nos quilombos e quais são as melhores soluções para eles, né? Eu acho que tem que ser uma solução pensada conjuntamente com a participação das comunidades quilombolas nesse processo. E, bom, Maíra, quando a gente ouve o Calixto, né, falando da importância, né, do quilombo, de toda a história, desse amor que ele tem, né, pela terra, pela família, pelas pessoas que fazem parte do quilombo, qual que é o teu sentimento, Maíra? Ele estava falando, né, a respeito, tem gente aí sabendo muita coisa, que tem leitura, que tem estudo e não sabe o nome de uma árvore, e ele dá um banho, né, ele ensina todo mundo. Você exatamente está na academia e você está usando o seu conhecimento em favor dessas comunidades.
Eu acho que deve mexer com você, né? Assim, esse sentimento, né? De orgulho dos quilombos, né? Dos quilombolas. Mexe sim, Marilu, porque eu não sou quilombola, né? Mas eu defendo até o último fio do meu cabelo os quilombos, porque eu sou uma mulher negra, também venho de uma história também que eu reconheço, né? Essa história negra que foi extremamente apagada da nossa cultura brasileira, e os quilombos, né, eles representam a trajetória da luta contra a escravidão, né? Eles representam uma trajetória de um povo que resistiu também aos efeitos da escravidão, que são efeitos de longo prazo, numa sociedade que nunca acertou as contas com esse passado colonial, né? Então, eu tenho um senso, né, de dever e de colocar à disposição o conhecimento que eu venho adquirindo, né, à disposição dessas comunidades para que a gente efetivamente conquiste um outro momento histórico no Brasil em que essas comunidades sejam lançadas a uma posição de dignidade plena, né, nesse contexto. Então, eu sempre parabenizo, né, a luta das comunidades quilombolas, porque é lá na ponta que a gente constrói uma outra possibilidade de existir. Exato, mas por isso a importância de uma decisão firme do STF, né? Quero que você fale sobre a responsabilidade do Supremo nessa questão. O Supremo Tribunal Federal está com uma responsabilidade grande, né? Porque, assim como na ADPF, né, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pela associação, né, indígena, a gente tem, no caso quilombola, também uma extrema necessidade, né? E uma extrema omissão e atos omissivos e comissivos, né, do governo federal no sentido de desproteger essas comunidades. Então, a gente espera que, assim como no outro precedente, do caso da ADPF 709, né, no caso da ADPF 742, que é a ADPF quilombola, a gente espera que o STF também seja sensível à situação de extrema desproteção a qual as comunidades quilombolas estão lançadas, né, nesse contexto de pandemia e diante de tantas omissões do governo federal. O ministro relator da DPF é o ministro Marco Aurélio, Dr. Marco Aurélio de Mello, e a gente espera que haja uma sensibilidade dos ministros na apreciação da urgência desses pedidos, né? A maior parte dos pedidos foram feitos em caráter de urgência, então a gente espera que seja justamente nesse rito que eles sejam apreciados. Afinal de contas, a pandemia já está rolando o quê? Há 7 meses, né? Há 7 meses, e a resposta da Advocacia Geral da União, no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi que eles estão ainda avaliando o plano, né? Eles estão fazendo revisões em um plano, ou seja, né, ninguém conheceu esse plano ainda. Então, 7 meses depois que a pandemia foi declarada, eles ainda estão cogitando um plano de enfrentamento. Não é possível isso. Isso, Calixto, quero saber a opinião do Calixto, né, Calixto? 7 meses sem esse auxílio, sem ajuda desse plano, né? Como a Maíra falou, como é que você vê? É tempo suficiente para fazer análise aí do que é preciso, Calixto? Não seria mais do que suficiente 7 meses? Sim. Sim, porque é o seguinte, a gente passa muita dificuldade aqui, né? E horas o governo, às vezes, não olha para a gente. O governo olha para a gente no dia de votar. O governo olha para a gente no dia de cobrar as dívidas que tem, que ele cobra tudo com juro para ele. E não lembra da gente que é esquecido lá, que é o que ajuda a botar ele lá nesse poder, né? Então, eu queria que o governo olhasse para nós essa parte. Chegou um pouco de coisa para nós, que a gente agradece. Chegou uma ponte, 2 pontes lá no Calunga, aqui no Vão de Alma, onde eu moro. Chegou 2 pontes, chegou energia, não para todos, que é luz para todos, mas nunca chegou para todos, né? Então, nós não tem água encanada. Eu acredito que o governo pudesse pouco. Nós somos uma quantidade de gente que direto vota. Nós não é só 1, 2, 3, né?
Então, eu acho que o governo tem muito dinheiro que pudesse fazer essas coisas para nós, que a gente vê, a gente não tem leitura, não, mas a gente vê aí os fundos de dinheiro que tem perdido, chegando até a ponto de muitos deles, o governador aí, guardar a casa cheia de dinheiro, porque eu não sei o que faz com tanto dinheiro daquele que estava escondido no quarto uma vez lá, porque ele não ia dar conta, ele tirava um pouco para a família dele e deixava o resto para lá, porque não dava para ele conduzir aquele tanto de dinheiro, o que ele ia fazer aquilo? E nós, aqui nessa terra aqui, a gente tem que comer, a gente tem que viver bem aqui nessa terra, porque a gente não, quando sair dessa aqui, a gente não vai levar nada. Porque uma pessoa dessa já tem os bens dos filhos, né? Então o governo esquece de quem sofre. Ele acha que é só para ele. Então o governo tinha que olhar para essa parte, porque tem muita gente sofrendo no mundo, a parte disso aí, que não chega as coisas que as pessoas precisam. Eles precisam das pessoas na hora de votar. Na hora de votar, vai urna lá dentro do buraco de tatu, que a gente tiver escondido, a urna vai lá para a gente votar. Mas na hora de fazer as coisas, o governo não sabe, não conhece esse pedaço de chão que a gente mora. Então, eu queria ver se o governo chegava mais de perto para tentar enxergar os pobres, os fracos, que não têm recursos. E é isso. É isso. Calixto, não tem água encanada em plena pandemia. Quer dizer, como é que vocês conseguem a água? Nós pegamos água no rio. Aí nós vamos para o rio pegar água no rio. Nós não tem água encanada. 68 quilômetros daqui da onde eu estou, até na minha casa. E aqui em Cavalcante não tem socorro nenhum. O maior socorro perto aqui é Brasília, né? Então a gente tem muito medo. Inclusive, adoeceu um filho meu aí em Brasília. Se ele está aqui no Calunga, ele tinha morrido. Ele ficou 24 horas entubado. Né? E um minuto de uma hora para outra, se o hospital fosse longe, ele tinha morrido. Porque até o hospital daqui de Cavalcante não dava para socorrer ele. Porque aqui, pelo menos em Cavalcante, eu vi falando que tem um aparelho. E esse mesmo nunca foi aberto. E já até morreu gente aqui. Assim, com essa epidemia que pegou aqui, mas morreu em Brasília, não foi aqui. Mas ele nunca usou ele, e dizendo aos enfermeiros que eu já vi falando aí, que nem sabe usar esse aparelho que tem aí. Então, é uma coisa que se a gente adoecer aqui, a gente tem muito medo, a gente fica muito privado. Tem um amigo meu que ligou para mim que ia levar umas cestas lá, aí eu não quis. Falei para ele deixar as cestas aqui em Cavalcante, e a gente ia levando as pessoas, entregando lá. Mas a gente não queria ele lá, não era orgulho dele, não, porque nós lá estamos um tipo de isolado. Né? Entendi. Essa doença mata, não é fácil. Estão com muito medo, natural. Tá certo, Calixto. Olha, eu quero agradecer demais aqui a participação de vocês. Calixto de Souza Santos, agricultor quilombola na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Calixto, muito prazer em conhecê-lo. Uma hora vou te conhecer pessoalmente aí depois que tudo passar, tá bom? Forte abraço. Prazer todo foi meu. Tchau, querido. Obrigada. E a gente falou também com a Maíra de Souza Moreira, que é doutoranda em Teoria do Estado e Direito Constitucional na PUC do Rio e assessora jurídica da Organização Terra de Direitos e do Coletivo de Assessoria Jurídica da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC. Obrigada, viu, Maíra? Um beijo para você. Obrigada, Marilu. Foi ótimo participar e que bom que vocês estão abordando esse assunto. Tá certo, muito obrigada. Nós aqui agradecemos vocês. Um forte abraço, viu, para os dois. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 8 horas e 29 minutos e nós vamos conversar com um cientista político, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas e também produtor do podcast do canal no YouTube Fora da Política Não Há Salvação, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo certo dentro do contexto que é possível estar certo no cenário atual, né, Cláudio? Exatamente. Mas hoje... Dentro da situação que a gente vive nesse país, né? Exato. E hoje a gente vai ter, falando justamente da situação do